Olá! Provavelmente você já ouviu falar sobre lipedema. É um assunto que está trazendo muita curiosidade ultimamente para as pessoas, mas é um assunto antigo já. E hoje eu vou falar sobre as causas, o diagnóstico e o tratamento. Meu nome é Ingrid Luckman e eu sou cirurgiã plástica. O lipedema é uma síndrome, uma condição médica crônica, genética, que afeta quase que exclusivamente as mulheres. É um acúmulo inadequado de gordura nos membros. E aí podem ser membros superiores ou membros inferiores ou as duas coisas associadas. Mais comumente, ele traz mais sintomas e é mais conhecido pelos membros inferiores, mas nós não podemos esquecer também dos braços, membros superiores. Eu vou conversar bastante hoje com vocês sobre isso. É um vídeo com bastante esclarecimentos e que vai deixar vocês bastante por dentro sobre o que é o lipedema. Bom, o acúmulo de gordura nos membros que causa o lipedema não é um acúmulo comum e não está ligado à obesidade. É uma gordura diferente, é uma gordura inflamada, é uma gordura que está ali por características genéticas, hereditárias e é uma doença crônica. As pacientes que são acometidas de lipedema normalmente têm um histórico na sua família, aí de mãe, de tia, de avó, de alguém da família que já foi acometida. Então tem uma forte carga genética nisso e é uma doença crônica que pode inclusive sofrer evolução ao longo dos anos. Então quando eu falei para vocês que as pacientes mais acometidas são as mulheres, é porque existe uma forte conexão do lipedema à exposição crônica de hormônios como o estrogênio. Então, geralmente começa a aparecer na puberdade esses depósitos de gordura anômalos, né, nos membros inferiores e braços também, os membros superiores. E flutuações hormonais importantes ao longo da vida também podem piorar e evoluir esse quadro de lipedema. A classificação do lipedema é muito importante que seja bem esclarecida. Então, existem vários tipos de lipedema, como eu já falei, de membros superiores, membros inferiores. E nos membros inferiores, inclusive, que acometem apenas os quadris, ou as coxas, ou a panturrilha até os tornozelos. Então, a classificação do lipedema é bem ampla e também os tipos, né? Então, a gravidade e a classificação do lipedema, ela é bem estabelecida hoje em dia e o diagnóstico é facilmente realizado dentro desse quadro. Uma confusão bem comum que as pessoas, principalmente os leigos, fazem é confundir o lipedema com obesidade. É claro que uma pessoa obesa, né, ou com sobrepeso, ela pode agravar o seu quadro de lipedema, né? Então, claro, também a alimentação pró-inflamatória, pouca atividade física, né, a pessoa sedentária, tudo isso agrava o quadro do lipedema. Mas o emagrecimento, nesses casos, muitas vezes não melhora o lipedema. Então existem pacientes magras ou dentro do seu peso, ou seja, eutróficas, e que possuem o lipedema, possuem inclusive sintomas bem graves de lipedema e não necessitam perda de peso. Então muitas pessoas fazem essa confusão. E aí que é muito importante que a gente esclareça isso para a população em geral, para que isso fique bem claro e como melhorar os sintomas no caso de pacientes que estão subdiagnosticadas, ou seja, pacientes que às vezes nem sabem que possuem o lipedema, mas têm os sintomas. Então, para que você identifique facilmente, aqui vão os principais sintomas do lipedema. Então, como eu já falei, o depósito de gordura anômalo nos membros inferiores. Então, se você começa a perceber que você tem mais gordura localizada nas coxas, no quadril, colotes, ou até mesmo panturrilha, perto do tornozelo, e você não está acima do peso, ou aquilo está muito discrepante em relação ao seu tórax, então isso pode ser um sinal de lipedema. E também não se esqueça dos membros superiores, os braços, a mesma coisa. Acúmulo de gordura em braços, axilas e até no cotovelo, então também pode ser um caso de lipedema. As pacientes que possuem lipedema, além desse acúmulo anômalo de gordura, podem ter dificuldade de drenagem linfática da região, aí associados a um linfedema. Então o lipedema pode estar associado a um linfedema, que é essa dificuldade de retorno linfático. Então elas possuem um maior inchaço, edema nos membros, tanto superiores quanto inferiores. O lipedema, associado ou não ao linfedema, pode ocasionar dor crônica nos membros inferiores.
E aí, principalmente no final do dia, o paciente que fica muito tempo em pé pode sentir essa dor nas pernas, necessitando de uma elevação desses membros para melhorar essa dor. Ou massagens, às vezes a paciente sente dor, inclusive, ao fazer manipulação desses membros, e também, por exemplo, ao fazer exercícios físicos. Então, pacientes que fazem exercícios aeróbicos, como corrida ou jogos, a pessoa sente uma dor durante o exercício. Além dessa dor na manipulação, essas pacientes com lipedema também podem apresentar hematomas e equimoses, muito facilmente. Então, às vezes elas não tiveram trauma nenhum nesse membro, mas começam a apresentar hematomas e equimoses espalhados aí pelos membros. Uma coisa muito fácil que muitas pacientes, inclusive, se queixam no consultório é em relação às vestimentas e aos calçados. Então, normalmente, se você precisa comprar tamanhos muito grandes, aí, maiores, para os seus membros inferiores, para as calças, shorts, e tamanhos menores para o seu tronco, então já fique atenta a isso, você pode ter lipedema. Além disso, botas de cano alto ou até mesmo cano curto para os pacientes que têm acometimento do terço inferior aí da perna, elas não conseguem fechar uma bota, não conseguem colocar uma bota de cano alto, então fique atenta nesses sinais aí que às vezes as nossas próprias vestimentas mostram. Bom, em resumo então, o lipedema é esse acúmulo anômalo de gordura nos membros que causam dor, sensibilidade aumentada e inchaço, ou seja, edema. É uma condição subdiagnosticada e subtratada atualmente ainda no Brasil. Então é muito importante que a gente esclareça o que é o lipedema e que os pacientes busquem tratamento. Então é fundamental a gente aumentar essa divulgação, a compreensão do público geral em relação ao lipedema, tirar esse pensamento geral das pessoas em confundir o lipedema com obesidade, que muitas vezes não tem conexão alguma. A perda de peso não necessariamente melhora esses sintomas, mas sim procurar o tratamento adequado para que você melhore a sua qualidade de vida e possa ter uma vida normal, mesmo com essa condição que é crônica e que não existe cura, mas sim existe um controle e uma melhora importante da qualidade de vida durante esse processo de tratamento. É muito importante que o lipedema seja tratado multidisciplinarmente, ou seja, vários profissionais ligados e tratando a mesma condição. Então aí entram endocrinologistas, nutricionistas, fisioterapeutas, educadores físicos e cirurgião plástico. Então é claro que você melhorando a sua rotina de vida, levando uma vida mais saudável, uma dieta anti-inflamatória, exercícios físicos, um controle do peso, pequenas mudanças na sua rotina diária aí para uma melhora dos seus sintomas clínicos, vai ajudar muito o seu processo de tratamento aí, de controle da doença, inclusive da progressão, porque ela pode progredir ao longo dos anos. Então, se você tiver um controle, uma conscientização o quanto antes, o mais precoce possível, você evita a progressão da doença. Agora, se você já tem o lipedema instalado, se você já tem essa gordura anômala instalada nos seus membros, sejam superiores ou inferiores, é muito importante também que você procure um cirurgião plástico habilitado que possa realizar também o tratamento cirúrgico e melhore substancialmente os seus sintomas e a sua qualidade de vida. Eu, como cirurgiã plástica, recebo muitas pacientes aqui com a condição de lipedema, que muitas vezes são subdiagnosticadas, são pacientes que me procuram para uma lipoaspiração comum, muitas vezes achando que ela só tem gordura localizada, e na verdade essas pacientes muitas vezes sofrem com, além da gordura localizada, não só essa situação estética, mas também com os sintomas clínicos do lipedema, e muitas vezes elas nem sabem. E essas pacientes, durante a consulta, durante a anamnese, a gente vai conversando e vai vendo que na verdade elas possuem sintomas de lipedema, elas não têm só a gordura localizada que elas quiseram vir tratar esteticamente. E aí, com a cirurgia, a gente melhora não só a parte estética, como também funcionalmente os sintomas de lipedema que essa paciente apresentava. Então eu, como cirurgiã plástica, realizo os tratamentos cirúrgicos para lipedema, e nós temos basicamente 2 tratamentos para esse lipedema. O principal, o fundamental, com certeza, a lipoaspiração,
No caso, a lipoaspiração tumescente, a gente realiza nessa região aí dos membros inferiores e também outras regiões que se fazem necessárias. Uma lipoaspiração, na verdade a gente realiza a vibrolipoaspiração com um aparelho que nos auxilia na retirada dessa gordura, e a técnica de lipoaspiração para o lipedema é uma técnica muito específica voltada para os membros, onde a gente evita ao máximo a lesão dessa circulação linfática. Então essa paciente ela precisa ter isso muito preservado para que depois ela possa ter uma recuperação adequada no seu pós-operatório. E principalmente também os membros, eles têm muitos vasos, nervos, e a gente precisa ter muito cuidado, muito conhecimento anatômico dessa região e também conhecimento da técnica de lipoaspiração para que a gente possa fazer a retirada adequada dessa gordura aí anômala nesses membros. Outras cirurgias que podem ser realizadas para a melhora do lipedema são as cirurgias de dermolipectomia. Então, quando a gente fala de dermolipectomias para membros, nós falamos da cirurgia de calça-culote para melhorar o culote, a cirurgia de lifting crural ou lifting de entrecoxas para melhorar a parte interna das coxas, e no caso dos braços, o lifting braquial ou o lifting de braços, que é para melhorar a parte interna dos braços aqui. Então, nessas cirurgias, além de realizar a lipoaspiração, nós realizamos a retirada cirúrgica de pele para que tenha um melhor contorno corporal. Pessoal, lembrando que essas cirurgias, elas não são a cura do lipedema. Você vai realizar essas cirurgias, vai melhorar a sua condição estética e clínica, também com acompanhamento desses outros profissionais que eu citei, tanto no pré quanto no pós-operatório, mas é uma situação crônica, como eu falei, e ela pode inclusive continuar a progressão ao longo da vida, mas você vai ter não um tratamento para cura, e sim um tratamento para o controle da sua condição. E é importante eu ressaltar que cada caso de lipedema é único, individual e particular. Cada paciente é avaliado individualmente e os tratamentos também feitos cirurgicamente ou não, mas individualmente. Então essas pacientes, elas precisam procurar um profissional especialista no assunto, um cirurgião plástico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica que tenha experiência no tratamento do lipedema, para que ela tenha uma boa orientação e um tratamento realizado adequadamente.